aluno do segundo ano, tudo bem? E a nossa aula de hoje será sobre ciências. Hoje nós faremos a correção de atividades e estudo das páginas 9 até a 13, certo? Peguem lá o livro volume 2 de vocês e abram nas páginas para fazer a correção, certo? E aqui, criança, na página 8. Lembra dessa atividade da aula passada também? Todos vocês acertaram. Parabéns, tá? Olhem que agora a tia Lu colocou os animaizinhos no seu habitat correto, né? O camelo está no deserto. A onça pintada na floresta, né? A estrela e o tubarão nos mares. E o urso polar e a foca no ambiente frio, gelado, que é a Antártica, né? Pois muito bem. Vamos continuar agora na página 9, certo? Vamos lá, crianças, todos na página 9. Vamos acompanhar aqui a leitura da tia Lu, tá? Um lugar para cada ser vivo. O habitat de um ser vivo é o local em que ele habita, com tudo de que precisa para sobreviver: água, ar, solo, rocha e outros seres vivos. Os seres vivos têm características que os permitem sobreviver em seus ambientes. Os cactos, por exemplo, precisam de pouca água e por isso podem viver em ambientes secos. Os ursos polares têm uma camada de gordura sobre a pele que o ajuda a manter o calor do corpo. A maioria dos peixes respira dentro da água. Além disso, esses animais têm nadadeiras que possibilitam a locomoção no ambiente aquático, tá? Então observem aí as imagens e vejam que cada imagem tem uma seta, né? Então vamos lá falar um pouquinho aqui, acompanhar aqui, observar. Olha, aqui eu tenho a imagem de um cacto, tá? O nome desse cacto é xique-xique, é encontrado na Caatinga. Vejam que é um ambiente aí seco, né, de pouca vegetação. Porque essa planta, ela vive muito bem em ambientes assim, tá? Porque elas precisam de pouca água. Aqui nós temos a imagem do urso polar, né? E o urso polar, ele consegue viver bem em ambientes assim frios, muito frio, gelado. Por quê? Porque eles têm uma camada de gordura sobre a pele. Então essa gordura deixa eles aquecidos. E os peixes, né? Alguns peixes respiram dentro d'água, a maioria deles. Mas vocês sabiam que existem peixes que respiram fora d'água? Como o peixe beta, comum em aquário, e a piramboia, tá? São exemplos de peixe aí que consegue respirar não por muito tempo fora d'água, tá, gente? Então vamos continuar aqui com a nossa leitura, tá? Vamos lá. Em geral, ambientes com características diferentes são habitados por seres vivos diferentes. Por exemplo, uma planta adaptada a um ambiente seco não é encontrado em floresta úmida e vice-versa. O que quer dizer aqui esse parágrafo? O cacto, né? Vamos usar o cacto aqui como exemplo. O cacto é uma planta adaptada a um ambiente seco, né? Por quê? Porque ela precisa de pouca água, então ela pode ficar num solo seco. Lá no Ceará, por exemplo, tem muitas plantas como essa, o cacto, né? Que precisa de pouca água. Essa planta, ela não ia se adaptar muito bem a um ambiente de uma floresta úmida, em um ambiente em que houvesse muita água no solo, muita chuva, porque ia ser muita água já para ela, entenderam?
E se eu pegar uma planta daqui da região da Amazônia, que aqui é um ambiente úmido, e levar para um ambiente seco, como lá no Ceará, por exemplo, essa planta ela pode não se adaptar ao solo de lá, porque vai ter pouca água para ela. Tá, crianças? Vocês podem até pesquisar um pouco mais sobre isso, tá? Observem também aqui que nessa página, lá em cima, né? Em cima da página lá tem a imagem de um QR Code. Então peçam aí para o seu responsável ativar esse QR Code para que vocês possam estudar um pouquinho mais, tá? Tem uma atividade aí para vocês, tem algumas imagens para vocês adquirirem mais conhecimento aí sobre esse assunto. Então, no último parágrafo aqui dessa página, acompanhe a leitura aí da tia Lu. As características que possibilitam os seres vivos sobreviver em seus ambientes são chamadas de adaptações, tá? Então, o que faz uma planta como o cacto se manter em um ambiente seco é a adaptação. É o fato dela não precisar de muita água. Então, ela se adaptou a esse ambiente. Tá, meus amores? Vamos continuar. Agora, na página 10, vamos acompanhar a leitura. Vamos conhecer um pouquinho sobre os fatores não vivos do ambiente, tá? Então, vamos lá. Além dos seres vivos, há nos ambientes os fatores não vivos, como a água, o ar, as rochas, a luz e o calor do sol. Observe a imagem da floresta a seguir. Nela podemos ver a água, as rochas e a luz, e mesmo não enxergando, sabemos que o ar e o calor do sol também fazem parte desse ambiente. Então, observem aí a imagem, tá? E vamos continuar a leitura. Além dos fatores não vivos, é possível observar na imagem as plantas nas margens do rio e sobre as rochas. Certamente também há nesse ambiente outros seres vivos, que não podemos perceber na imagem. Vamos seguir essa seta aí, que está ligando os seres vivos a esse texto aí ao lado? Então vamos lá. Seguindo a seta, vamos ler esse texto aí do lado esquerdo da tela de vocês ou do livro. Observe novamente a imagem da floresta e reflita. Quais seres vivos poderiam viver nesse ambiente? Depois, converse com o professor e os colegas sobre essa questão. Mas tia, eu não estou na sala de aula. Infelizmente, nós não estamos na sala de aula para a gente conversar sobre isso, né? Mas vocês podem conversar com o seu responsável e pensar em seres vivos que podem habitar aí esse ambiente, né? Eu posso dar uma dica aqui, eu posso dizer que pode ter peixe aí nesse rio, né? Nessas águas, e também podem ter outros seres vivos, né? Que você pode conversar agora com o seu responsável sobre isso, como eu falei, né, criança? Bom, ainda nessa página, verifiquem que tem um símbolo aí do QR Code, né? Então, ativem aí, peçam para o seu responsável ativar, que tem um joguinho referente a esse assunto, tá? Então, se divirta um pouquinho aprendendo aí com o QR Code. Nós vamos pular, crianças, a página 11 e ir direto para a página 12, tá ok? Vamos lá. Todos na página 12? Ótimo. Acompanhe a leitura. Em um jardim, podemos observar a interação entre os seres vivos e os fatores não vivos, conforme mostra a imagem ao lado. Assinale a alternativa que apresenta um fator não vivo presente nesse ambiente. Então, vamos observar a imagem. Vejam que nessa imagem aí ao lado, tem vários seres vivos, né? A borboleta, a criança, o homem, as árvores, as flores, né? Então, esses são os seres vivos. E também tem fatores não vivos nesse ambiente, né? Vamos lá resolver essa questão?
Vou ler as alternativas. Então, vocês vão assinar aqui um fator não vivo. Vocês vão marcar com um X um fator não vivo, tá? Na letra A, árvore é um ser vivo ou um fator não vivo? Letra B, borboleta é um ser vivo ou um fator não vivo? A rocha é um ser vivo ou um fator não vivo? E o ser humano é um fator não vivo ou é um ser vivo? Marquem aí a resposta certa, que depois nós vamos ver se você acertou ou não. Questão de número 2. Observe a imagem do jardim novamente, depois faça o que se pede. Depois que vocês observarem a imagem, vamos fazer agora a letra A da questão de número 2. Acompanhe a leitura. Desembaralhe as letras e descubra o nome de um animal que pode viver nele, no caso, no ambiente que está nessa imagem aí do livro. Qual o animal que pode viver aí nesse ambiente? Quais são as letras que nós temos aí embaralhadas, né? Tem a letra C, A, N, H, O, M e I. Com essas letras eu posso formar o nome de um animalzinho, tá? Que vive nesse ambiente. Eu vou dar só uma dica. Esse animalzinho, ele mora no interior do solo, dentro da terra. Que animal pode ser esse? Então, organize aí as letrinhas e encontre o nome desse animal. Já? Agora, depois que vocês encontraram, vocês vão indicar pelo menos 3 características desse animal. É o que está pedindo a letra B. Na letra B diz assim: indique pelo menos 3 características desse animal. Tá? Vamos lá na questão de número 3. No aquário, representado abaixo, há seres vivos e fatores não vivos. Observe. Vamos observar o aquário. Eu tenho um aquário aí com água, um peixe, uma rocha e uma planta. Então, aí eu tenho seres vivos e fatores não vivos, né? Vamos ver o que a questão está pedindo aqui na letra A. Pinte de azul os quadros dos seres vivos e de verde os quadros dos fatores não vivos. Então, de azul você vai pintar os seres vivos, né? E de verde você vai pintar os fatores não vivos, certo? Na letra B, vocês irão desenhar mais um ser vivo no aquário. Pode ser um peixe, pode ser uma plantinha, tá, crianças? Bom, vocês podem dar um pause agora no vídeo e resolver as questões, tá? Depois que vocês resolverem as questões, aí vocês podem verificar a resposta, já? Todos já resolveram? Ótimo! Vamos ver as respostas. Muito bem. Vamos lá para a primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta um fator não vivo presente nesse ambiente. Parabéns para quem marcou o X na letra C. Isso mesmo, a rocha, né? Vejam aí na imagem que tem 2 pedras, né? 2 rochas que representam os fatores não vivos da imagem, ok? Muito bem. E qual era o animalzinho aí que estava oculto na letra A
com as letras todas embaralhadas, bagunçadas aí, que vocês conseguiram organizar as letrinhas e formar a palavra. Acertou quem encontrou a palavra minhoca. Muito bem, isso mesmo. E eu dei a dica, né? É um animal que vive no solo, que vive dentro da terra, né? E vocês fizeram a pesquisa da letra B para encontrar 3 características desse animal? Então eu vou citar aqui 3 características, certo? Acompanhe. A minhoca tem corpo cilindro e alongado, formado por anéis, tá? Então ela tem um corpo cilindro, alongado, formado por anéis, e também vocês podem colocar que ela apresenta cor marrom, tá, crianças? E a questão de número 3? Acertaram aí também? Vamos ver. Quem pintou aí no quadradinho, ou no retângulo, de verde, a palavra água, acertou. Peixe, azul, a rocha, verde, e a planta, azul. Parabéns! Agora eu vou pedir para vocês tirarem uma foto dessa página e pedir para o seu responsável encaminhar para o meu e-mail depois, ok? Muito bem, crianças, vamos continuar. Então, crianças, todos na página 13, ótimo. Acompanhe a leitura da tia Lu. Questão de número 4. Leia o texto sobre o urso polar, depois faça o que se pede. Além de proteger o urso polar do frio, seu pelo branco serve de camuflagem na neve quando ele sai à caça de alimento. Suas grandes patas são excelentes para andar na neve e servem como ótimas nadadeiras. Vejam aí que nesse texto nós temos uma palavra em destaque, a palavra camuflagem. Vamos ver o que significa essa palavra. Camuflagem, tipo de adaptação ao ambiente. Animais camuflados se parecem com o ambiente em que vivem e podem passar despercebidos, tá? Então, eles usam essa técnica para se proteger dos predadores. Vamos à letra A, acompanhe a leitura. Qual é o ambiente do urso polar? Então, crianças, vocês terão que responder aí. Qual é o ambiente do urso polar? Vocês podem dar uma pausa no vídeo e responder, certo? Ao finalizar, voltem para o vídeo. Letra B. Grife no texto as características do urso polar que o permitem viver nesse ambiente. Lembram que grifar é o mesmo que fazer uma linha embaixo das palavras, tá? Então, vocês vão reler o texto que eu acabei de ler e encontrar as características do urso polar que permitem viver nesse ambiente, certo? Deem uma pausa e façam aí a letra B. Ao finalizar a questão da letra B, vocês vão retornar para o vídeo para fazer a questão de número 5. E então, crianças, já finalizaram aí a questão de número 4? Vamos lá para a questão de número 5. Vamos cantar? Então, vocês já conhecem essa canção popular. O título da canção é Peixe Vivo. Então vamos lá, cantando comigo. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia. Muito bem, crianças. Agora vamos fazer a questão A, B e C dessa canção. Vamos lá. Eu vou ler a questão da letrinha A, tá? Circule na letra da cantiga o nome do ser vivo. Tá bem fácil, né? Então encontrem lá o nome do ser vivo e circule.
Letra B. Grife o nome do ambiente desse ser vivo. Encontre lá o nome do ambiente onde esse ser vivo mora, onde ele vive. Já grifou? Ótimo, tá bem fácil, né? Letra C. Por que o peixe não pode viver fora da água? Então, respondam aí, depois voltem para o vídeo para ver as respostas, certo? Muito bem. E então, crianças, já finalizaram aí as respostas? Vamos ver aqui o que vocês responderam. Na questão de número 4, na letra A, vocês colocaram Polo Norte, caracterizado pela presença de gelo e neve? Muito bem, é isso mesmo. Essa é a resposta correta. Parabéns. Na letra B, vocês grifaram a palavra pelo branco e grandes patas como características do urso polar, hein? Muito bem, parabéns, você acertou. E na questão de número 5, a letra A da questão de número 5, quem circulou a palavra peixe? Parabéns, você acertou. E na letra B, grife o nome do ambiente desse ser vivo. Onde mora o peixe? Na água. Então, parabéns se você grifou a palavrinha água. E aí, crianças, pensaram por que o peixe não pode viver fora da água? Muito bem, porque os peixes respiram dentro da água, né? Por isso que eles não podem morar, não podem viver fora da água, não é mesmo? Muito bem, parabéns! Agora, crianças, eu trago uma proposta de atividade para vocês. Na página 14, vocês irão responder essas questões, tá? Peçam ajuda aí de um responsável, caso vocês tenham dúvidas. E assim que vocês finalizarem, tirem uma foto e encaminhem para o meu e-mail, tá? Se tiver alguma dúvida referente às questões também, você pode encaminhar para o meu e-mail sua dúvida. Na página 11, nós temos aí o Eu Cientista, que para a próxima aula nós faremos uma experiência, tá? E eu vou precisar de alguns materiais, conforme está escrito aí na página 11. Eu vou precisar de grãos de feijão, algodão, papel toalha, 2 copos plásticos transparentes, água e lápis para fazer essa experiência, tá? É a experiência do é vivo ou não vivo. Não é difícil perceber que um cachorro ou uma ave são seres vivos, não é mesmo? Mas às vezes ficamos com dúvida. Será que um grão de feijão está vivo? Então é isso aí, crianças. Na próxima aula nós faremos essa experiência para saber se o grão de feijão está vivo ou não, certo? E as dicas de hoje. Estude sempre, pratique a leitura, acompanhem as aulas e façam as atividades, brinque bastante, lave as mãos, fique em casa. Estou com muita saudade de vocês. Um forte abraço, crianças.